Então vamos falar sobre uma outra distinção de dois termos que frequentemente nós utilizamos como sinônimos, que é conceito e definição, né? Ora, nós vimos no Caderno do Educador que a definição é a tentativa de se enunciar de uma maneira muito precisa o uso comum, corrente da palavra, os seus limites, né? Então, a definição é sempre algo absolutamente enunciável. Eu posso dizer, em geral, em poucas palavras. E o conceito? Às vezes eu posso. Então, o conceito de vírus, por exemplo, é enunciável em algumas linhas. Mas há conceitos, na verdade, a maior parte dos conceitos, eles são tão complexos, múltiplos, plásticos, no sentido de que eles se alargam, que eu posso saber usar o conceito sem saber defini-lo, né? Peguemos, por exemplo, o conceito, né, no campo das ciências humanas de capital, em Marx, né? Eu não saberia dar uma definição de capital, embora eu saiba usar o seu conceito. E saiba quando uma pessoa está utilizando de forma equivocada. Então, se um trabalhador recebe todo o seu salário, R$5.000, e eu falar, você está com um monte de capital no bolso, eu estou usando o conceito erroneamente. Porque capital significa, por exemplo, um investimento que gera mais renda, mais investimento. Então, mas não é só isso. Eu falar, então, eu definir capital dessa forma, a definição ficaria tosca em relação ao conceito. Então, muitas vezes a gente não fala necessariamente de saber um conceito, mas de utilizar um conceito. Utilizar de forma correta ou incorreta um conceito, porque um conceito pode ter diversas aplicações, né? Enquanto uma definição é uma tentativa de fazer um termo, o uso de um termo, muito claro, específico e normativo, né? Isto é a definição de mesa. O conceito é sempre um pouco mais amplo do que isto, e ele permite usos maiores. E por isso que acontece que, em muitas áreas, notadamente no campo das ciências humanas, você vai ter conceitos alternativos. Dois autores têm dois conceitos diferentes de democracia. Embora você vá no dicionário e receberá uma única definição de democracia, por exemplo, governo do povo, para o povo. Acontece que quando dois teóricos começam a discutir democracia, para um, o conceito de democracia pode incluir pleno respeito aos direitos sociais. E para outro, não necessariamente. Então, o conceito, em geral, ele avança para campos em que a definição se cala, digamos assim.